Mas, Érica, eu trabalho com as pessoas com diferentes perfis. Algumas pessoas eu sei que posso contar, outras são tão maduras o suficiente para eu deixá-las independentes. Ok, ok, ok. Eu sempre ouço essa ladainha. Você está certo e tem um jeito de resolver isso. A resposta é que você vai precisar, sim, classificar em que nível de maturidade, competência e compromisso essas pessoas estão, as pessoas da sua equipe estão. Quando você fizer isso, você vai ver que é possível valorizar os pontos fortes das pessoas, da sua equipe, adequando em atividades de acordo com as habilidades que cada um possa fazer, sendo orientado e desafiando a todos eles de um modo positivo. Para as pessoas que estão aprendendo uma nova função, você vai precisar direcionar, né, tudo o que a pessoa vai precisar fazer. O nível de maturidade é como se fosse infantil, sabe? Isso porque elas não têm o conhecimento e as habilidades necessárias para realizar o trabalho. Em consequência, elas são inseguras e não conseguem realizar as tarefas sozinhas. Então você vai precisar dizer o que precisa ser feito. Sabe um checklist? E como deve ser feito. Estabelecer o processo. Sabe a receita do bolo? Né, com os ingredientes e como fazer? E também, né, ter ali os dias, os prazos, definindo isso através de metas, com prazos, com volume que deve ser produzido, o número de ligações que deve ser feitas, volume de vendas, enfim, vai ter que acompanhar com frequência e vai precisar valorizar e reconhecer quando o trabalho for bem feito. Até que essa pessoa aprenda e se torne independente para realizar aquela função e passar para o próximo nível. Bom, você também pode ter um profissional que, né, perfil de profissional que sabe parte das atividades. Aquele profissional que já possui alguma experiência, mas ainda precisa ser acompanhado. Tem coisas que ele sabe fazer e tem coisas que ele sabe fazer em parte, mas ele já tem opinião, ele já entende o valor do trabalho que ele faz e como ele está num processo de evolução, ele está motivado. Então, esse é o profissional que você orienta e treina. Você colhe informações dele, do trabalho que ele vem realizando e considera as sugestões que ele tem para dar. Afinal de contas, ele que está realizando o trabalho. Inclusive, quando ele vem tirar dúvidas ou pedir uma orientação, você pode e deve estimular ele devolvendo a pergunta, como, né, você pode perguntar assim, como você faria? O que você acha que pode ser alterado? Você vê alguma forma de otimizar esse recurso? Dá para antecipar a entrega desse trabalho? Essa postura vai fazer com que ele produza sempre buscando melhorar e entregar o máximo da capacidade que ele tem. Afinal de contas, ele sabe que as sugestões dele são consideradas e ele se sente o quê? Motivado. Bem, essas são fases profissionais onde eles ainda não estão bem assim, independentes para trabalhar. São perfis de informação que você mais precisa, que você vai precisar mais se dedicar. Mas em pouco tempo, se as atividades estiverem em alinhamento com as habilidades de cada um, eles ficarão bons o suficiente para fazer as atividades de modo independente, ok? Agora a gente vai falar de um perfil de profissional que está quase pronto para trabalhar de maneira independente e esse você deve estar muito de olho. Ele já realiza o trabalho completo e ele não precisa de direcionamento, de treinamento, de muitas orientações. Mas qual que é o ponto? Esse cara, ele questiona a forma como as coisas são feitas. Então ele é um cara que meio que se contrapõe. Então ele não vai no fluxo. E muitas vezes as opiniões dele não são consideradas. Ele simplesmente não tem motivação, por isso ele não tem motivação e às vezes ele acaba mesmo dificultando um pouco o processo e as coisas. Eu diria que é aquele profissional que está um pouquinho desgastado por alguma razão que você precisa descobrir. Por outro lado, ele é de uma capacidade criativa incrível. Por quê? Porque ele questiona o que ele faz. E talvez o que aconteceu com ele? Ele não recebeu aquela promoção que ele esperava, ele se sente capaz, é o comportamental dele que está imaturo. Veja, não é o que ele fala, porque as sugestões que ele dá são coerentes, mas é o modo com que o cara fala, porque ele é meio chatinho. Ele tem um tom de insatisfação e de reclamação, mas você precisa ler atrás da reclamação, por trás da reclamação. Com esse profissional, você vai precisar trabalhar um relacionamento, se conectar com ele, entender e trabalhar em cima das motivações que ele tem, valorizando as ideias que ele traz, né, e fazendo com que ele produza mais e com mais qualidade.
Às vezes, a insatisfação desse carinha é uma coisa simples, que ele já sinalizou 1000 vezes, só que ninguém deu um retorno para ele, ainda que fosse negativo. Esse é vamos dizer assim, que é o perfil mais fácil de trabalhar no desenvolvimento dele, mas você vai precisar agir com muita empatia ou alteridade, né? Se colocando, entendendo ali o contexto dele e o porquê ele percebe as coisas como ele percebe. Se você fizer assim, né, se você agir dessa maneira com ele, vai fazer com que ele se sinta parte da equipe e, consequentemente, ele vai se comprometer a entregar os melhores resultados. E, por fim, tem aquele perfil do especialista. Bom, ele é o profissional que tem competências técnicas, sabe fazer as atividades, é mega compromissado, também motivado, mas ainda assim é preciso você cuidar dele. Por quê? Esse tipo de profissional ele funciona bem quando ele tem uma coisa chamada autonomia. Você vai precisar delegar autonomia a ele, reconhecendo que o cara é bom, que ele inclusive pode fazer melhor do que você. Que você confia no poder pessoal dele de realizar as coisas, né, com a experiência que ele tem, inclusive no poder que ele tem de desafiar ele mesmo, estabelecendo suas próprias metas de trabalho, né, de objetivos a ser alcançados. Então você vai funcionar como um mentor, sabe? Porque às vezes o cara ele também fica tão motivado e confiante que acaba estabelecendo objetivos que na hora que ele estiver realizando ele pode desanimar porque está muito fora do contexto. Então mantenha o canal aberto com ele e mostre que se houver falhas é possível recalcular a rota e fazer com que ele chegue ao melhor nível de produtividade dele. O seu papel é de inspirar a melhor versão que ele pode ter profissional. Bastante coisa, né, gente? Bom, desenvolver pessoas é um processo de dedicação contínua, não dá para piscar o olho. Mas eu te garanto que você vai encontrar muita satisfação em ver as pessoas realizando coisas incríveis sob suas orientações e acompanhamento. Elas vão te reconhecer como um líder sensacional por isso. Com uma equipe madura, autogerenciável, você vai ter muito mais tempo, mais qualidade de vida, você vai ficar mais satisfeito com os resultados e feliz. Pensa nisso, porque esse vai ser o grande prêmio para você.